Vindo de uma família humilde de Belo Horizonte, Marconi construiu sua carreira de barbeiro, primeiro fazendo um curso gratuito em um programa governamental. O talento para narrar sua história de luta o levou a outro patamar. Passou a integrar uma equipe de um salão em uma região nobre da capital mineira. Em busca de conhecimento, fez um curso no exterior, onde aprendeu o visagismo. No programa de hoje, você vai saber o que é essa técnica e vai conhecer o negócio dos sonhos do Marconi visagista. A oportunidade, né, de me tornar barbeiro, eu digo que, na verdade, eu criei essa oportunidade. Eu sou de uma família muito simples, eu precisava de trabalhar aos 14 anos. Ninguém da minha família era barbeiro, né? Eu fui o primeiro. E aos 14 anos eu decidi trabalhar, porque a gente já passava por algumas dificuldades, morava ali num galpão com tijolo, feito tijolo e barra, então nós tínhamos 5 irmãos. E aos 14 anos eu queria trabalhar com álcool, busquei trabalhar no supermercado, alguma coisa, não consegui pela minha idade, né? Mas eu vi uma oportunidade de cortar cabelo, porque eu vi uma barbearia e tive essa ideia. Comecei fazendo um curso do governo, num lugar que chama Frei Stanislau, ali era uma vez na semana só, uma horinha. Só que não tinha prática, não tinha nada, tinha só uma professora, não tinha como aprender praticamente nada. Mas um rapaz chamado Wesley, que tinha uma barbearia, na verdade um salão na época, né, ali perto daquele salãozinho ali bem simples ali, ele viu a minha força de vontade de querer aprender e ele decidiu me ajudar. Então foi ele que realmente foi o pontapé inicial, porque meu pai nem minha mãe tinha condição de pagar nada ali naquele momento. E ele comprou um primeiro material para mim, pagou um curso em frente ao restaurante popular no centro de Betim, na Santa Edvige, o nome da escola. Lá, os alunos eles atendem moradores de ruas para poder aprender. O morador de rua, as pessoas que estão em situação de rua não precisam pagar. Dependendo do corte, eles pagam R$2, entende? Então, assim, você consegue praticar muito. E ali eu comecei a criar realmente um apreço pela profissão, né, de mudar vidas. Então foi assim que começou, né? Foi assim que eu tive essa oportunidade que mudou a minha vida. Eu me chamo Marconi Inácio de Souza Rezende, eu sou um barbeiro, agora barbeiro visagista, né? Tenho 13 anos já de profissão e tenho 27 anos, completei 27 anos, né, no ano de esse ano, né, de 2023. Eu lembro que os clientes eles iam chegando assim na barbearia. E eu perguntava, vai cortar, amigão? Pegava na mão dos clientes e ele, não, vou esperar o Wesley. Aí chegava mais outro cliente e eu perguntava, vai cortar, amigão? E eles falavam, não, vou esperar o Wesley. Vai cortar, amigão? Não, vou esperar. Chegava a ter 3, 4 pessoas sentadas, o Wesley lá trabalhando, cortando e eu sentado na porta da barbearia. E como a barbearia, o salão, né, era tão pequenininho, não tinha um espaço para eu ficar escondido ali, né, meio que, tô lanchando, Não, então assim, isso era uma situação assim um pouco constrangedora, porque os meus amigos já me julgavam, né, já riam, falavam, você é barbeiro, tem que ter cabelo bom, porque hoje meu cabelo tem essa aparência aqui pelos cuidados, mas na época não era assim. Você tem que ser bonito para cortar cabelo, então já tinha aquele bullying. Então os meus colegas passavam em frente, assim, colegas que eu falo são o pessoal da escola, eu estudava na escola pública que era ali pertinho, e aí havia essa zoação, então a gente teve que ser muito firme. Nem a minha mãe no início assim aprovou 100%, não, eu quero é que você estude, não vira cabeleireiro e tal, porque na visão dela, ele vai ganhar R$7 ali e ainda 50% disso, R$5 no corte e eu ganhar R$2,50, R$3, R$4 de comissão. Então ela falou, não, eu quero que você cresça, estude, faça alguma coisa e tal. Que eu me sentia assim, pronto, totalmente exposto, né? Tá todo mundo passando, meus parentes passam aqui em frente. E eu tô aqui sentado e eles perguntam, por que você não vai trabalhar? E aí, eu queria, mas as pessoas não querem cortar comigo, querem esperar o Ed. Então, assim, eu tive que ser muito firme. Na primeira semana, às vezes, a gente fez um cabelo só. E aí, na outra semana. E aí, eu percebi que eu ia conquistar os clientes, já que eu não era tão habilidoso com ele, trazendo um melhor atendimento. Então, se pelo menos mesmo eu não conseguindo entregar a melhor técnica, mas eu pensei assim, se eu tratar muito bem essa pessoa, pelo menos sentir que eu estou interessado, que fique bom, eu acho que isso já vai mudar, já vai ser um diferencial. Então eu mostrava, contava a minha história, eu estava com uma situação difícil, e as pessoas iam entrando, falavam, nossa, cara, eu preciso de... Que legal a história dele. Então eu tento, olha, você tá gostando, tal, eu quero te pedir desculpa, tal.
e oferecia uma água, e dava ali o meu melhor, ia com cautela, devagarzinho, peço perdão se estou demorando e tal. E no final, os clientes começaram a olhar, ainda não tá igual ao do Wesley, né, a técnica, mas tá valendo. Próximo eu vou cortar com você de novo, para te ajudar. Quando eu estive em Londres, né, estudando, né, nós aprendemos muito sobre técnica, sobre como criar formas geométricas, nós aprendemos a como controlar bem o pente, a tesoura, divisões. Só que a pergunta sempre ficava no final. Eu crio uma forma geométrica, triangular ou quadrada em um corte de cabelo, mas o que isso expressa no final? Em que fazer isso? Em qual momento fazer ou não fazer? E o que isso vai passar para as pessoas? Como será a reação da entrega? Como isso altera psicologicamente o comportamento da pessoa? Como que isso vai afetar os resultados no dia a dia? E então essa é a pergunta que sempre ficou. Eu me tornei ali muito bom tecnicamente, inclusive eu viajei o país todo educando, ensinando técnicas, mas eu comecei a perceber que por mais que eu fazia às vezes cortes incríveis, estava muito mais relacionado à minha arte do que propriamente o resultado da satisfação do meu cliente. Então, por várias vezes no palco eu vi educadores fazendo grandes cortes e quando eles terminavam, os clientes bagunçavam o cabelo, penteavam para o outro lado, não gostavam do cabelo, não gostavam da maquiagem que foi feita. Então, aquilo se tornava algo bonito, não belo, algo artístico, algo que valorizava muito mais o meu trabalho, sabe? Não que a técnica não é importante. Da mesma forma que eu preciso de um trabalho de arquitetura, de um projeto de engenharia, mas eu preciso de um bom pedreiro para executar. Porque o engenheiro ele não vai fazer a execução sozinho. Eu preciso de um construtor, de um mestre de obra. Então a técnica de colocar o tijolo certinho, né, de um bom pedreiro, isso é muito importante. Só que até mais importante do que isso, né, é o projeto que é feito antes, né? Por que essa parede tem que estar aqui? Um projeto de arquitetura, um projeto arquitetônico, o que essa casa vai expressar, para quem estou construindo, o que eu quero comunicar com essa casa, o que eu quero passar com essa casa, como que eu vou distribuir baseado na proposta da família, entende? Ou o comércio, porque a forma ela tem que seguir a função, né? Quem declarou isso foi Louis Sullivan, um dos maiores arquitetos do mundo. Eu terminei o curso lá e eu vi que realmente eu queria cortar cabelo mesmo e desde então sempre fui autônomo. Não tive minha carteira assinada nunca. Então, nós somos empreendedores, né? Desde sempre, né? Eu tenho a minha empresa registrada. Então, eu acho que todo barbeiro tem que olhar para ele e falar, eu sou uma empresa, né? Eu tenho o meu próprio CNPJ. Então... Só que essa virada de chave, de enxergar isso, na verdade, veio depois, né? Então, ali no início, sim, eu me considerava um colaborador, um trabalhador, um empregado. No início eu pensava, sou empregado, né? Eu trabalho aqui dentro, mas na verdade não. Se eu recebo, que é a maior forma a grande maioria das barbearias, se não todas, eu nem sei se existe alguém que trabalha diferente disso, com um contrato de salão parceiro, que se chama, né? O barbeiro ele recebe uma porcentagem por cada trabalho que ele faz. Ou seja, eu posso dizer que eu sou um sócio um sócio colaborador. Então, de alguma forma, eu tinha uma porcentagem nos lucros da empresa, né? E eu só consegui enxergar isso depois de um tempo. Então, quando você enxerga isso gera uma virada de chave, porque você começa a enxergar assim, poxa, eu preciso dar o melhor aqui dentro, porque não é só sobre a empresa, sobre a barbearia, lógico que eu tenho que valorizar a barbearia, mas quanto mais eu produzir, mais eu ganho, quanto melhor eu for, mais eu cresço, quanto mais eu me entregar, não é só a empresa, eu sou a minha empresa, entende? Então gerar esse valor. Na verdade, meus professores, a maioria deles, nem são barbeiros nem cabeleireiros. Então, quando eu aprendi, foi algo muito teórico. Um dos meus principais professores aí foi o Philip. O Philip, ele é da Inglaterra.
ele é um artista plástico. Então ele nem corta cabelo, ele entende sobre a linguagem visual. Então foi um grande desafio desenvolver, eu desenvolvi um método meu próprio, baseado, lógico que veio um processo de destravar minha mentalidade, eu vim lendo vários livros, Quem Pensa Enriquece, tem um livro que chama Mindset Outlier, tem um livro que chama Pai Rico e Pai Pobre, tudo isso foi destravando a minha mente, alguns cursos que eu fiz voltado a digital, a empreendedorismo, juntado a essa técnica foi onde que eu consegui de fato criar um método que funcionasse. Porque até então eu vi vários barbeiros, cabeleireiros que fazem o curso de visagismo, falam, uau, que técnica linda, que maravilha, nossa, que legal saber da linha, da neurociência. Mas quando sentava com um cliente numa cadeira da barbearia, travava e vendia o mesmo corte. Entende? A mesma coisa. E eu consegui realmente criar, juntar as duas coisas, criar uma percepção de valor diferente na cabeça do cliente. É onde que o cliente ele me enxerga diferente, ele vê que o meu resultado é diferente, ele valoriza isso e ainda indica, né? Mesmo pagando ali R$ 1.500 e muitos falam que é barato, até tanto eles falarem isso, é onde que o meu preço agora vai subir para R$ 2.000. Quando você aprende visagismo é muito encantador, porque um arquiteto pode se tornar um visagista, um médico para poder fazer uma harmonização não baseada só em proporções, mas em algo muito maior. Tudo. Um designer pode se tornar um visagista para ele ser fora da curva, um fotógrafo para ele não tirar apenas uma foto, ele se tornar um retratista, ele entender o que a imagem está expressando, o porquê que ele está fazendo aquela foto e as combinações e os detalhes que os arquétipos vão serem montados, os símbolos arquetípicos, toda a comunicação construída, todo o storytelling sendo construído. O visagismo isso é o storytelling por trás da imagem, que é construída através da roupa, da imagem, da forma, do desenho, a linguagem do desenho, é isso. E é muito importante. Então, quando eu falo que eu faço um corte de cabelo hoje por R$ 1.500 e a gente vai aumentar para R$ 2.000 agora, pela grande demanda e que está vindo cliente de todo mundo, né, para poder fazer cabelo comigo, de todo o Brasil, né, na cabeça de alguns barbeiros parece loucura. Mas quando um médico, quando um advogado senta na minha cadeira e eu começo a falar sobre Hipócrates, que é o pai da medicina, eu começo a falar sobre Platão, que eu li sobre Jung, e às vezes tem um psicólogo que consegue conversar no mesmo nível que eu, eles pensam, isso é muito barato. O meu negócio representa o meu propósito de vida, o que eu nasci para literalmente para fazer, né? Tudo se conecta. Marconi vem de Marcos, que significa orador na Bíblia. Marconi foi o italiano que criou o rádio, que está ligado à comunicação. Hoje eu sou palestrante, comunicador, orador. Hoje eu transformo vidas. Então Marconi foi o cara que transformou o mundo, que através do sinal via rádio, é que nós temos o rádio hoje, temos a internet, temos o telefone sem fio. Então, transformou. Então, acho que o meu nome, o meu contexto, o que eu sinto que eu vivo isso é muito mais do que um trabalho. Isso é um propósito de vida que vai transformar milhões de vidas pelo mundo, entende? É isso que eu acredito. Eu acredito que isso é um divisor de águas, né? Eu sempre quis, desde quando eu comecei a estudar o visagismo, eu de fato escrevi na minha parede que eu queria isso, que eu queria transformar vidas, e todos os dias eu ia dormir com os olhos fechados ali. Quando eu fechava os olhos antes de dormir, eu ficava imaginando vários alunos que estudaram comigo tendo resultado, me mandando mensagem, exatamente isso que está acontecendo hoje. Então eu chamo isso de fé, né? Muitos acreditam na lei da atração, eu acredito que a lei da atração ela existe, mas que nada mais é fé. Acreditar nas coisas que você... ser convicto nas coisas que você ainda não pode tocar, você não pode ver nesse momento agora, mas que elas existem. Então isso representa mais que uma conquista, representa uma alegria, uma grande felicidade, satisfação em poder ver muitas pessoas, uma comunidade
né, transformando suas vidas, as vidas dos seus clientes e transformando a vida das suas famílias, e é uma bola de neve, é uma corrente do bem, né, que nunca para. E todos os barbeiros que eu ensino indicam outras lojas de roupa, e essas lojas de roupas vão prosperando, e esses barbeiros vão indicando os clientes a melhorarem e se conectando eles com clínicas, e aí então a imagem de todo mundo está melhorando, as clínicas estão faturando mais, as lojas de roupas estão crescendo, e está todo mundo buscando conhecimento e o mundo está se tornando algo melhor, porque eu acho que na minha cabeça não existe essa ideia de que para alguém ganhar, alguém precisa de perder, sabe? Todo mundo pode vencer junto. Apesar de estar relacionado muito ao rosto, visage vem do francês, que significa rosto. Visage significa rosto. E ismo é o sufixo que expressa o conceito. Visagismo, ou seja, é o estudo do conceito do rosto, que vem da França. Quem editou esse termo foi Fernand Brie, porque ele estava caminhando pela rua, ele era um grande cabeleireiro, maquiador da época, 1937 na França, né? E ele fazia trabalhos incríveis que encantavam as mulheres, que elas realmente ficavam satisfeitas ali, sabe? Que era algo belo, como Platão dizia, algo acima do bonito, sabe? Que se completava. Nem ele mesmo sabia o porquê de tudo, mas ele se intitulava que ele era alguém diferenciado. Isso era um diferencial. E ele viu um jardineiro uma pessoa mexendo no jardim, na verdade, e a pessoa estava mais arrumada, anotando algumas coisas, e ele estranhou, porque ele perguntou assim, você é um jardineiro? E a pessoa respondeu para ele, não, eu não sou um jardineiro, eu sou um paisagista, né? Eu sou um projetista de jardim. E ele achou isso incrível, ele falou, olha, eu também não sou só um cabeleireiro, não sou só um executor, eu tenho um diferencial. Foi onde que ele resolveu, em 1937, registrar um novo termo. Ele pegou paisagismo, né, paisagista, e falou, o que significa, como é que é rosto em francês? Visage é rosto. Ele falou visagismo, entende? E ele registrou esse termo foi pegando. Depois de um tempo, isso acabou chegando aqui no Brasil. O termo chegou a ser um pouco confundido na Inglaterra, com algo voltado mais para a padronização do que propriamente a autenticidade, ao único, entendeu? Ao belo, chegou a ser confundido em Londres. Tanto que algumas pessoas em Londres têm até um preconceito com a palavra, porque ela foi difundida de forma errada, porque nem Fernand Brie sabia explicar exatamente a técnica base. E aí algumas pessoas foram responsáveis para abranger e conectar o tema de uma forma mais ampla. Eu estudei com Philip Hallowell, com Robson Trindade de São Paulo. Eu fiz um curso também do Claude Julliard. Na verdade, um cliente meu que cortava cabelo comigo, ele é cabeleireiro e visagista. Então ele tinha esse curso em PDF, ele me presenteou com esse curso, que, né, ele fez o curso presencial na França, e ele tinha o curso todo em PDF, ele me passou esse curso também, então eu li ali um pouco sobre a forma de pensar do Claude. O Claude, ele foi um dos alunos do próprio Fernand Brie em vida, né? Além de vários livros que eu li, e quando eu entendi a fórmula do visagismo, eu comecei a buscar na fonte, né? Que era entender um pouco mais sobre como Jung pensava. Então comecei a escutar podcast de pessoas que eram fãs do Jung, né? Os Jungianos, né? E comecei a escutar podcasts, vários livros de neurociência, mindset, vários cursos do digital também, tudo isso acho que veio compondo ali a minha mentalidade, o meu mindset para chegar no que eu sou hoje, que eu consigo entregar hoje de resultado. Cursos de estilo, eu contratei uma consultora de estilo para minha casa, para trabalhar o meu estilo, e eu meio que já vou aprendendo com ela também ali, fui aprendendo com ela para agregar também no meu trabalho, entre alguns outros livros de estilo que eu li, e conteúdos e pesquisa, YouTube, várias formas que a gente tem hoje de aprendizado, no final, para compor o que eu sou hoje. Mais os cursos técnicos, né, que eu fiz fora, fiz na Inglaterra, em outros lugares, né, aqui com o Elise e outros profissionais, a parte técnica, que tudo se conecta e se junta, trazendo esse resultado que vocês têm visto hoje. Nós temos vários modelos, né, tem os workshops que nós somos contratados para um dia de evento em vários lugares do país. A gente já esteve fora do Brasil algumas vezes ensinando, né? No exterior, na Europa, na América Latina. Eu estive ministrando até dentro da Pivot Point na Argentina, né? Praticamente todos os estados do Brasil. Os workshops funcionam da seguinte forma: um contratante, ele
ele nos paga um cachê com todo o translado, hospedagem, transporte, e eu vou até aquele local com um contrato, né? E ele é responsável por organizar o evento, vender os ingressos. Ele pode ganhar até muito mais que a gente, inclusive, né? Porque eu tenho um cachê determinado, um cachê fixo, mais meu translado. Se ele vende muitos ingressos e ele que vai determinar o preço do ingresso, não existe ali sim uma média de pessoas que ele pode colocar, máxima, e uma média de preço que ele tem que colocar mínima e máxima também, por conta do nível que tem a minha imagem. Isso vai gerar uma organização mesmo de ecossistema. Porém que, se ele for bem sucedido, ele consegue faturar até muito mais. Só que o diferencial, a questão é que eu não precisei de ficar ali o tempo todo organizando aquele evento. Eu só vendi, passei um contrato e esperei aquela data chegar. Então eu fico livre para trabalhar com outras coisas, fico livre para continuar fazendo as minhas consultorias, sem ter que preocupar com aquele evento. Eu só recebo a minha passagem, o meu hotel, chego lá com tudo pronto já para poder executar o evento. Esse é um modelo. Nós temos o curso prático, que geralmente essas pessoas fecham 2 dias, um workshop, que são muitas pessoas assistindo com somente eu no palco, e tem o prático, que são menos pessoas, mas só que é algo mais exclusivo, com preço, com um ticket mais alto, onde a pessoa vai ter um contato maior com a prática, mais próximo. Nós temos também, hoje, a minha formação barbeiro visagista. Para você realmente falar assim, eu sou um visagista, esses cursos, workshops, esses cursos práticos, para você já ter uma ideia, para você avançar, já ter uma ideia do que é o visagismo, começar a fidelizar mais clientes, atrair. Mas para você, eu quero ser um visagista, bater no peito, falar que eu sou visagista, nós temos a formação barbeiro visagista, que é uma formação online com mais de 100 aulas, né? Um curso que você vai ter direito ali a 1 ano, um acompanhamento de 12 mentorias, que você vai ter uma apostila de 100 páginas, de mais de quase 200 páginas, toda feita por mim, com a linguagem fácil. O serviço mais procurado hoje é o corte de cabelo, mas com essa base em visagismo, que é o que eu chamo de consultoria visagista. Então, mais do que o corte, quando eu tenho uma conversa com o cliente antes, uma leitura, uma psicanálise, né, do cliente, para conseguir construir essa imagem junto com ele, e depois eu faço ali a execução do corte, da barba, e vou dando um direcionamento para ele de estilo, enquanto ele está na cadeira também, da roupa que vai dar certo, através de vários testes que a gente é feito. Eu faço um teste com uns óculos MDF, que é uma ideia que a gente teve também para poder agregar, para mostrar para o cliente qual óculos ficaria melhor. Então tudo isso vai agregando e se torna mais com corte. No final é criado um projeto, né, de antes e depois, com vídeos e fotos, e eu mando tudo isso escrito também no WhatsApp do cliente, tudo bem certinho. Inicialmente eu pensei até em criar um dossiê, a gente chegou a fazer os dossiês, mas eu percebi que isso ia ser muito demorado, né, e que o cliente na realidade queria o resultado rápido e que eu mandasse o necessário. Uma das coisas que travam as pessoas é o medo, sabe? O medo de... E o que as pessoas vão pensar? E se eu fizer a ideia errado? Cara, a pergunta que você tem que fazer é o seguinte: e se eu não fizer? E ficar perguntando o resto da vida, cara, e se eu tivesse feito? Você tem que ter medo disso, você tem que ter medo de não fazer. Porque errar é legal. E aceitar o erro é mais legal ainda. Por exemplo, quando você cai de bicicleta e problemas, caiu, agora você vai aprender depois. E ralou o joelho, curou, bora, vamos tentar de novo. O que você não pode fazer é loucura, sabe? Por exemplo, quando eu comecei a estudar o visagismo, no primeiro mês eu não já vou sair vendendo minha consultoria. Eu sei que tem um processo a ser respeitado, mas eu não tive... Mais que eu tive um pouco de medo, e é uma coisa que eu quero te conscientizar, não quer dizer também que você não vai ter medo. O medo ele vai existir sim, mas a forma como você vai tratá-lo. Por exemplo, eu tinha medo, mas eu falava, vou com medo mesmo, deixa, eu vou fazer, não tô nem aí, deixa, vamos ver o que vai acontecer. E às vezes tô ali tremendo, né? Quando eu dei o meu primeiro curso, fui tremendo mesmo, fui com medo mesmo, né? Às vezes você erra, mas aí quando você errar, o que você faz? Pede perdão, pede desculpa, seja humilde no palco, fala que você não é perfeito e que longe de tudo, você tem que aprender, mas você tá ali para expor um pouco do que você aprendeu. Só isso, que as pessoas não vão te julgar. Quando você estiver fazendo uma consultoria, pergunta se o cliente se ele gostou. Se ele não gostou, você fala, olha, desculpa, não precisa pagar. Se de alguma forma de reverter o que aconteceu aqui, é só você se redimir, né? Se você cortar a orelha de alguém igual eu cortei, vai lá, pede desculpa, né? Fala que você não queria ter feito aquilo, que não foi de propósito, mas que existe um processo e você estava no início, né? Por isso que
Até por isso que você ainda, o seu preço não é o mais caro de todos, que você está num processo de aprendizado mesmo. E tudo pode acontecer, o médico, você não pode morrer uma pessoa na mão dele. Porque ele quis, não. Às vezes porque faltou experiência, porque ele não buscou conhecimento suficiente, não. Porque às vezes talvez não deu tempo suficiente dele ter aquele conhecimento. Então não se culpar quando acontecer algo. Se você tem a tranquilidade na sua mente que você deu o seu melhor, isso é importante.